Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui virtualmente conosco para aprender um pouco mais sobre si mesmos. Essa atividade, ela está sendo transmitida por uma sala virtual no Zoom e também pelo YouTube e pelo Facebook. Caso as vagas na sala do Zoom se esgotem, também é possível acompanhar então pelo YouTube e pelo Facebook a atividade. Antes de começar, gostaria de pedir que quem estiver aqui conosco na sala do Zoom, que mantenha os microfones no mudo, para evitar que algum possível ruído atrapalhe a atividade. A logosofia é uma ciência e foi criada em 1930, ou seja, esse ano ela completa 90 anos. E essa ciência teve sua origem aqui pertinho de nós. Ela foi criada por um argentino, o pensador e humanista Carlos Bernardo González Pecotti. A Fundação Logosófica é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública e conta hoje com mais de 120 centros culturais por todo o Brasil e em vários outros países do mundo. É com muita alegria que vamos receber hoje o palestrante Luiz Barbosa Neto. Ele tem 68 anos, é casado, tem 3 filhos, 4 netos, tem a oftalmologia como profissão, com participações de destaque na fundação de hospitais, associações e conselhos. É também professor, escritor, músico e poeta, com obras veiculadas em jornais, livros, discos e também na TV. É palestrante, pesquisador logósofo e docente voluntário na filial de Florianópolis da Fundação Logosófica. Com isso, convidamos então o palestrante para tomar a palavra e desejamos uma ótima atividade para todos. Boa noite, Caio. Deixa eu colocar aqui direitinho. A imagem está aparecendo a minha? A apresentação ainda não, somente você. Tudo bem. A imagem minha está no ladinho aí ou está no geral? Eu não estou entendendo aqui. Que bom. Bom, o Caio, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade aqui que vocês de Joinville estão me oferecendo. E eu adoro essa questão da adaptação que nós estamos vivendo, né? Porque essa é uma das leis que nós aprendemos na logosofia, chamada lei de adaptação. Nós temos que aproveitar as possíveis adversidades para aprender com elas. E é isso que está acontecendo hoje, dentro da nossa realidade que estamos vivendo diante da Covid, essas coisas todas aí que estamos cansados de saber, não é? Então, em relação ao nosso tema de hoje, primeiro queria agradecer, dizendo que sempre que nós podemos divulgar uma atividade logosófica, nós estamos cumprindo, na verdade, um dever moral, porque é uma lei isso daí, na verdade, é uma lei de correspondência, porque tudo que nos faz bem é um dever moral nós compartilharmos com as outras pessoas. Então, hoje, eu vou cumprir essa lei aí, que ela é universal, chamada lei de correspondência, né? Então, vamos lá. Em relação ao nosso tema de hoje, alguns podem até imaginar que se trata de um problema de identidade psicológica, né? Mas como? Eu, um ilustre desconhecido, como é que é essa história aí? Que confusão é essa? Será que é um problema psiquiátrico, né? Mas eu diria que não. Eu diria que trata-se de um problema espiritual. Porque muitas vezes nós vivemos durante toda uma vida sem conhecer de fato quem nós somos intrinsecamente, né? Nas coisas mais profundas da nossa realidade intra-individual. E, ao mesmo tempo, nós vamos hoje aqui nessa atividade, além de buscar quem sou eu, na verdade, quem somos nós, não é? Nós vamos exercitar aqui uma das condições inerentes a qualquer ser humano,
que é a sua condição de liberdade. É a liberdade de pensar. Todos nós ansiamos a busca da liberdade, procuramos aqui e ali, mas muito de nós não sabe que ele é escravo por dentro dele. Existem pensamentos, né, que nos fazem fazer coisas que não são aquelas que nós gostaríamos de fazer. Então, em relação ao que nós teríamos que dizer, eu poderia até dizer que esse problema de aprisionamento interno começa mesmo lá na nossa infância, quando nós, eu diria nem na infância, já lá no berçário, já começa essa questão aí de criar uma personagem dentro da qual eu viverei, mas aprisionado por pensamentos. Quer ver que interessante? Eu caio só uma dúvida. Você está na tela inteira aqui para mim. Eu estou me vendo num quadrinho aqui. É assim mesmo? Não tem problema. A transmissão então tá vai aparecer você em tela cheia. Que bom. Eu só estava inquieto aqui porque eu não conhecia essa tecnologia dessa forma. Então, amigos, eu estou vendo aqui a presença de muitos conhecidos meus de muito tempo. Que alegria, que maravilha. Pessoas de Santos, de São Paulo, de outros estados do Brasil. Que coisa boa. Aqui de Florianópolis também. Mas vamos continuar. Dizendo sobre essa questão de quem sou eu, o problema começa no berçário, sabe por quê? Porque quando a gente mal nasce, as coisas começam a ser rotuladas em cima das nossas psicologias. Se fosse aqui em Florianópolis, a gente iria lá no berçário e ia ver nas portas a camisa do Avaí, a camisa do Figueirense, aquele recém-nascido lá de São Paulo tem a camisa do Corinthians, a chuteira do São Paulo e assim por diante. E as coisas já começam a ser moldadas na maternidade para dizer quem serei eu? Quem serei eu? Essa é a realidade. Depois a gente chega lá na infância, chegamos no pré-primário, né? Então começam aqueles rótulos assim, puxa, essa criança aí é briguenta. Ou ela é amorosa, é delicada, é bonzinho, ele é triste, ele é tímido. Muitos rótulos são colocados na criança lá na infância, dizendo que ela é tímida. E depois aquilo vai entrando dentro daquele indivíduo e vai lá mudando a sua psicologia. Aí vai crescendo, as coisas vão ficando mais sérias. Por enquanto está lá, é assim, uma criança desse jeito, de outro jeito, mas aí começam os padrões de comportamento social. Poderíamos colocar aí, por exemplo, se ele nasce aqui no Oriente, no Ocidente, ele tem o seu perfil, a sua maneira de vestir. Se nasce lá no Oriente, se veste de uma outra forma, e assim nós vamos compondo essa psicologia. De acordo com a religião dos pais, ele vai ser católico, protestante, vai ser islamita, budista, hinduísta, zoroastrista. Quer dizer, tem muitos rótulos, muitas linhas psicológicas que são moldadas nos indivíduos. E mais ainda, continuam nossos rótulos aí, linhas partidárias. Às vezes a família é partidária de uma linha voltada a aspectos mais esquerdistas, né, que hoje se diz, ou é de direita, ou é socialista, ou é liberal, ou é conservador, ou é progressista. Isso tudo vai passando para aquela criança, para aquele jovem. Ou então vai educar numa escola laica, ou uma escola religiosa, ou uma escola militar, e com isso vamos compondo essa psicologia. Então, nós chegamos no momento em que as coisas começam a compor o que nós chamamos de personalidade. Personalidade. No caso da personalidade, eu vou compartilhar aqui uma coisinha. A personalidade, ela é aquilo que pensamos que somos nós, mas intimamente, na maioria das vezes, nós não nos reconhecemos. É como se nós olhássemos no espelho e a gente pergunta assim, puxa, será que sou eu mesmo? Eu tenho tantas coisas que eu gostaria de fazer e não consigo, ou tem tantas posições que eu assumo que não são aquelas que mais me agradaria. Quem sou eu, afinal? E fica essa pergunta, não é?
E o nosso tema hoje vai ser exatamente essa luta que existe entre a personalidade e a individualidade. Enquanto que a personalidade é formada por esses rótulos, por essas personas que nós vamos introjetando, né, uma palavra que se usa muito hoje em dia, vai incorporando na psicologia, a individualidade é aquela parte da nossa individualidade que compõe as virtudes, as convicções mais profundas, aquele querer profundo, aquele desejo de fazer as coisas de acordo com o que nós mais sentimos internamente e que, às vezes, a personalidade não deixa que isso realmente aconteça. E nesta luta aí, nós nos deparamos com as máscaras, né? Se eu perguntasse para todos que estão me ouvindo aí, como é que é a minha personalidade hoje? Se nós nos olhássemos para nós mesmos, né? Olhando o que eu faço, qual é a minha profissão, qual é o meu jeito, as minhas expressões, o que eu mais gosto de fazer, assim, qual é o time que eu torço, qual é a educação que eu tive. Aí eu vou descobrindo os moldes que foram colocados na minha psicologia. Para quem não sabe, personalidade vem lá do grego, né, da persona, que eram aquelas máscaras que a pessoa, o ator, né, colocava no seu rosto para expressar uma forma de ser. Então, tinha a máscara da tristeza, a máscara da alegria, onde ele personava, né, ele fazia o som sair por aquela máscara. Então, na maioria das vezes, nós somos essa máscara vestida que nós vivemos dentro dela. E a questão toda é quando essa máscara vai ficando tão grudada na gente que a gente passa a viver aquela realidade como se realmente fôssemos aquilo. Então, por exemplo, que a pessoa pode se vestir socialmente, corretamente, está adotando uma personagem, no caso, esse casal que vocês veem, um casal do mundo ocidental, com todos os padrões adotados dentro dos valores estéticos do Ocidente. Ou então, uma forma mais, vamos dizer assim, original de se expressar, onde a pessoa começa a se vestir de uma forma característica, não é? Vai compondo aquele personagem por fora. Outros, aqueles pensamentos são tão fortes que eles passam a carregá-los na própria pele, vestindo não só por fora o pensamento, mas colocando dentro da sua própria estrutura orgânica, vamos dizer assim. Ele vai expressar, de fato, o que seria um pensamento, não é? Então, eu vou aqui compartilhar, interromper um pouquinho aqui para continuar a falar com vocês. Então, nessas questões que nós estávamos manifestando, fica necessário saber, buscar dentro dessa realidade, cada vez mais, quem sou eu de fato, quem sou eu realmente. Deixa eu só me atualizar aqui nas minhas anotações, porque essa palestra foi adaptada ao meio digital. Normalmente, a gente vê as pessoas, vê as expressões, né? Então, quando eu olho para mim mesmo, eu vou observando que eu tenho todo um perfil que está pré-concebido desde que nasci. Tem coisas que não têm tanta importância, não. Pode ser assim como somos, o cabelo que usamos, o óculos que usamos, a roupa que usamos, o carro que gostamos, o ambiente que gostamos de frequentar, mas tem aqueles pensamentos que foram colocados na nossa psicologia que comprometem a nossa vida. São pensamentos de preconceitos, por exemplo, né? Ou preconceitos religiosos. A pessoa fala, não, amar o próximo como a ti mesmo. A gente escuta isso e é muito, muito bonito essa máxima, né, que nós temos que realizar. Ou não faça ao próximo como o que não queres que faça para você, desde a época lá do Confúcio. Mas o que nós observamos, muitas das vezes, que ama-se ao próximo desde que ele seja muito parecido com o que eu sou. Que seja da mesma linha psicológica, da mesma linha religiosa, do mesmo partido político, do mesmo time de futebol, da mesma área geográfica que eu sou, da mesma cultura que eu tenho. Então, esses são aqueles moldes da personalidade que são prejudiciais
ao indivíduo que está lá dentro daquela personalidade. Até, no caso, hoje nós vivemos essa realidade política tão efervescente, não é? Os partidos políticos, até o nome é partido, né? Cada um tem um pedaço lá de um pensamento que ele adota para si e quer que aquilo seja para todo mundo. Eu sonharia se, em vez de partido político, houvesse a palavra complementos políticos, que fossem complementares, né? Cada forma de pensar agregando a outra a sua melhor colaboração para compor uma forma ideal, como se fosse um mosaico político. Já pensou que maravilha? Todos respeitando os pensamentos, né? Pegando o que há de mais sensato e o melhor a todos eles. Tem pensamentos que são tão comprometedores que comprometem até sentimentos dos mais valorosos da nossa vida. Amor aos pais, por exemplo. Filhos que adotam certos pensamentos que rompem vínculos com os pais. Isso é um pensamento que atrapalha o seu convívio por causa de uma imposição, de uma personalidade. Amor à vida, pessoas que adotam certos pensamentos na sua personalidade que se lançam aos perigos sem nenhum amor à vida, chegando até se desfazer da vida, que é o tesouro maior que todos nós temos, né? Amor à amizade, o amor à natureza. Quantas vezes certas psicologias tratam a natureza como se não fosse algo tão importante, como se nós não fizéssemos parte dela e vice-versa. Esses são os tais pensamentos que compõem as personalidades e que são altamente comprometedores e que nós temos que lidar com muito deles. Mas, felizmente, dentro dessa realidade, nós sabemos que os sentimentos eles são muito mais valorosos do que os pensamentos. Aqui eu só coloquei mais alguns pensamentos que anulam a individualidade. Vocês se lembram? Esse pensamento aqui compôs a personalidade das pessoas nessa época da história da humanidade, que fez com que as pessoas ficassem altamente inimigas umas das outras. Dentro de um bloco, elas formavam um pensamento só, tinham uma personalidade só, vestiam-se de uma forma só e eram contra tudo que não fosse igual àquilo. Esse é um pensamento que entrou? Agora sim. Ah, que bom. Coisa boa. Bom, meus amigos, desculpem aí, porque essas coisas sabem como é que é, né? Então, vamos retomar? Nós estamos aqui no momento que eu estava dizendo que eu peguei na internet uma imagem a mais primitiva possível que nos mostrasse a relação dos homens no meio de uma condição de animosidade, não é? E depois eu passei a ver que se nós tirássemos certos detalhes aí do arco e flecha e víssemos isso daqui, não tem muita diferença, não, apesar de nós termos passado aí milhares, incontáveis de milhares de anos na evolução do que seria o comportamento do ser humano diante dos seus pensamentos, né? Muda-se muito no que se refere a progresso, mas na parte individual, intraindividual, nos parece que as coisas não mudam tanto assim como nós gostaríamos, né? Mas, felizmente, como eu estava dizendo, os sentimentos, eles valem muito mais do que 1000 pensamentos juntos. É muito comum que nós vejamos na nossa vida certos momentos onde, apesar desses preconceitos todos que compõem as personalidades, as pessoas caminham contrários a esses comandos aí. E é quando essas coisas maravilhosas acontecem. Eu fui na história e eu me deparei com um momento da história mais recente, onde, na Primeira Guerra Mundial,
onde os inimigos, né, no caso os alemães e os ingleses, estavam lá em plena guerra, cada um deles na sua trincheira, mandados por aqueles pensamentos determinados pelos líderes dos seus países, estavam lá um atirando no outro, e a Primeira Guerra Mundial foi terrível, né? A guerra das trincheiras, das doenças, da umidade, muitas pessoas morriam ali, e, de repente, eles começaram a parar, e houve um momento, um interregno ali, que eles decidiram parar a guerra para jogar futebol. E se abraçaram, e se confraternizaram. A impressão que me deu é que houve aí um espaço entre a personalidade e as individualidades presentes ali. A personalidade querendo guerrear, sob o comando de certos pensamentos, enquanto que as individualidades, dentro delas, respeitando sentimentos de alta hierarquia, como de amor ao próximo, de amizade ou coisa assim, superaram aquele momento. E até na época saiu no The Daily Mirror a foto dos inimigos que interromperam uma guerra para fazer um momento de confraternização. Então, o amor, felizmente, ele não tem preconceitos, ele está acima dessas questões todas, mas não é só esse amor humano, né? O homem à mulher, a mãe ao filho, o filho ao pai, o pai ao filho, assim por diante, mas eu me refiro a esse amor que está acima de todas essas questões, que faz essas maravilhas aqui, por exemplo, ó, essas duas aqui, essa ruiva e essa morena, elas são irmãs gêmeas. Só para vocês verem como o amor faz maravilhas. Irmãs gêmeas, bivitelinas, né? Nasceram da mãe e do pai ali dessa forma. Então, essas magias que faz com que as coisas se misturem, a própria natureza nos impele a misturar as coisas para que o que for melhor supere o que for pior. Nós que somos médicos sabemos que quanto mais as raças se misturam, melhor ficam os indivíduos. Essa questão de raça pura é um grande equívoco. Nós temos que misturar o loiro com o negro com o pardo com o amarelo, e vai misturando, porque o ser humano perfeito é composto de genes que estão esparramados na sua parte física em todos os seres humanos do mundo. E é isso que vai acontecendo. Mas se nós tivermos a concepção do amor como sendo aquele amor que é uma expressão que está desde o micro até o macrocosmos. Eu vou contar uma coisa para vocês que me surpreendeu também. Eu estava estudando a vida do Isaac Newton e eu vi, num certo momento lá, que esse grande cientista que nós devemos tanto à sua inteligência, ele era muito mais do que cientista, ele era um alquimista, olha só, ele se dedicava ao estudo dos pensamentos esotéricos, né? E dentre eles ele estudou a lei do amor. O amor, nesses estudos, é aquela força que atrai a matéria, que o amor ele faz a união. Tudo que aproxima tem a força do amor. E ele criou, então, a concepção da lei da gravidade. Então, se nós olharmos em todas as composições do universo, desde o mais simples átomo, onde o elétron é atraído para o núcleo, o seu próton, até as maiores galáxias, elas se mantêm às custas desta força de atração chamada amor. E esse amor é que faz as maravilhas que todos nós queremos. Quando não há o amor, que é a antítese do amor, é o que se chamavam lá os gregos de disputa, não é? Era a atração e a disputa. É o amor e é o desamor. E o que é que nós temos que fazer, então, em relação a isso? Por que que essa personalidade fica, às vezes, impermeável a esta força tão intensa que existe em toda a criação, nos dando lições da aproximação como sendo o meio dos seres humanos terem uma vida cada vez mais plena, mais feliz? Então, agora chegou o momento que eu vou fazer a tal da revelação desse eu, o meu ilustre desconhecido. Então, baseado em todas essas questões, dessa personalidade, da individualidade que busca as virtudes, desses pensamentos que causam tantos dissabores,
Eu fiquei pensando assim, não vamos esquecer que há pensamentos que não são tão ruins assim, pelo contrário, certas composições da personalidade são produtivas também. Mas, se nós arrancarmos esta máscara que nos envolve, que compõe a nossa personalidade, eu vou buscar ali quem sou eu, afinal. Porque nós temos abaixo dessas máscaras aí os nossos quereres mais profundos. Então, eu tenho, quando você me anunciou aí, falou: o Barbosa, ele gosta de música, ele faz poesia, ele é médico, ele faz isso, faz aquilo. Cada uma dessas funções, vamos tirando essas máscaras todas que estão compondo a minha personalidade e vamos chegar na nossa parte mais intrínseca, a parte mais íntima do ser humano, que nós poderíamos dizer que seria a parte espiritual, não é? Aí nós entramos, então, no tema, praticamente, do nosso objetivo dessa conversa de hoje. Essa aqui eu vou colocar uma dos princípios da logosofia, que diz assim, ó: a logosofia estabelece sobre alma e espírito conceitos totalmente novos e revolucionários, ao assinalar entre ambos uma diferença substancial. A alma integra, como dissemos, a entidade física em sua parte psicológica. Já o espírito, não obstante ser uma entidade autônoma, com plena liberdade de movimento, está ligado à alma ou ao ente físico, enquanto este existe em sua estruturação humana. Olha só que interessante, hein? Até eu entrar em contato com certos conceitos que eu tenho agora, para mim, alma e espírito era uma coisa única, era uma coisa só, elas se mesclavam. E nesse conceito logosófico, há uma separação. Quando eu falo em alma, eu estou olhando principalmente para aquela estrutura da personalidade, daquela composição que eu me manifesto no mundo, o meu jeito, o meu rosto, a minha profissão, os meus quereres comuns, os meus valores que eu tenho do dia a dia, as minhas opções, enfim, a todos aqueles pensamentos que foram colocados, eu fui adotando e foi compondo a minha estrutura com a qual eu me relaciono com o mundo. E a alma, dentro desse conceito, ela é perecível. Ela é perecível. Porque todos nós sabemos que depois que a gente entra lá debaixo da terra, ou que nós optamos lá pela cremação, não é? Tudo isso se esvai, tudo isso se vai como uma fumaça, não é isso? Então, a alma é perecível. Aí as pessoas ficam pensando assim: puxa vida, será possível tanto esforço para compor essa alma e depois tudo se vai? Aí é que nós entramos na questão do espírito, porque tem coisas que nós extraímos desta vida que a alma tem com o mundo, dessa interação, que são os nossos valores mais profundos, que são as nossas virtudes, que isso fica entranhado na parte mais íntima do ser humano. Ela fica como se fosse uma carga espiritual. E o espírito, por não ser uma entidade física, ele é imperecível e vai levar esses valores consigo, mas os valores que sejam reais, e não aqueles valores, entre aspas, né, que nos foram inculcados desde a criança, sem que nós opinássemos se eles eram os que eu mais gostaria de ter ou não. Então, dentro desse raciocínio que nós separamos a alma como sendo uma estrutura anímica, né, uma expressão do indivíduo, mas que é perecível, nós temos agora o espírito, que é uma parte mais profunda, que recolhe da alma, das suas experiências, o que for realmente transcendente, quer dizer, um valor digno de ser penetrado nessa individualidade espiritual, e isso vai pertencer ao espírito. Alguém até pode falar: mas por quê, hein? Para que é isso daí? Olha, eu tenho na minha vida, eu sou avô, não é? Eu tenho meus netinhos. E eu observo lá nos meus netinhos, como a gente pode observar em qualquer criança, que muitas delas nascem com certas virtudes que a gente pensa assim, fala: puxa, essa criança aí, ela já nasceu de um jeito que eu não consigo ser a minha vida inteira.
essa paciência que ela tem, ou essa capacidade de discrição. Quer dizer, são crianças que, às vezes, têm virtudes natas. E de onde é que elas extraíram essas virtudes? De onde que vieram essas virtudes? Não é? E até as suas facilidades também, com certas ciências, que são aquelas facilitações que foram absorvidas da alma, que se dedicou ao estudo uma vida inteira e extraiu a essência da ciência para dentro de si. Não é que a criança saiba fazendo contas complicadas, mas ela demonstra, às vezes, uma facilidade para essas contas matemáticas, aprender as ciências de uma forma que é fantástica, enquanto que outras não. Então, a gente começa a ver que tudo tem um sentido na vida, né? Ninguém nasce melhor ou pior porque sim. Todos nós somos o que fomos, temos o que merecemos. E isso pode ser em vida ou de vida para a outra vida. Mas vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, um pouquinho mais profundamente. Então, está aqui. Se nós fôssemos estabelecer as diferenças entre espírito e alma, só para ficar um pouquinho mais claro para todos nós, nós temos aí as características, né? Eu vou ler aqui rapidamente. Ó. A alma é perecível, o espírito é de essência eterna. A alma tem um ente físico em sua configuração psicológica. A alma anima e move a mente, a sensibilidade, o instinto, quer dizer, a nossa inteligência, o nosso sentir e os nossos impulsos de defesa, de reprodução. Tudo isso é coordenado pela nossa alma. E a alma limita-se ainda aos aspectos materiais, intelectuais e morais. Já o espírito, olhem aí à sua direita, sua existência não depende da matéria. Está vinculado à alma enquanto existe a configuração humana. E contém o caudal hereditário do ser que anima, quer dizer, aquelas virtudes que são trazidas, entranhadas dentro dele. E atua somente em circunstâncias acima das trivialidades. Isso é só abrir um parênteses aqui bem rapidamente. Muitas das vezes a gente escuta assim, né? Fala, puxa, essa pessoa teve uma presença de espírito, ou eu tive uma presença de espírito diante de uma dificuldade, não sei de onde eu extraí aquela iniciativa, não sei como é que eu tive aquela resposta, não sei como é que eu tive aquela reação. Parece que alguém me ajudou. Muitos atribuem ao fenomênico. Não, senhores, não é. Isso daí é o nosso próprio espírito. Nós temos um potencial adormecido dentro de nós, é o nosso espírito carregando em sua herança um manancial de conhecimentos que nós, a nossa alma, como está envolvida com os afazeres do dia a dia, com esses pseudo-valores que nos são inculcados, a gente fica lá gastando nosso maior tesouro, que é o nosso tempo, às vezes com trivialidades, e nós não alimentamos ou não nos damos conta do que nós temos de mais valoroso, que é a nossa essência espiritual carregada de virtudes adormecidas. É como se nós estivéssemos com dificuldades, às vezes, sentado em cima de um baú, onde lá dentro tem todas as soluções. E esse baú seria a nossa própria história espiritual, a nossa própria herança espiritual. E alguém já vai me perguntar aí, né? Ô Barbosa, mas será que... Como é que a gente faz para abrir esse baú, hein? Porque se ele ficar fechado aí, não serve para nada. É aí que nós vamos entrando. Vamos continuar a nossa conversa aqui, que pelo jeito ela está ficando... estamos chegando nesse momento. E aqui só mais um aspecto, que a alma é perecível, então ela desaparece juntamente com o corpo, né? Isso é inexorável. Todos nós temos essa questão. Tem até as pessoas que nos perguntam o que é que eu levo da vida, né? O que a gente pode extrair, então. Às vezes a pessoa que é otimista fala, não, tem que aproveitar a vida o máximo possível, porque depois da vida terminada não se leva nada. Mas eu diria que não é bem assim, não. Vamos ver como é que a gente pode aumentar essa questão de levar o máximo possível dentro de nós mesmos, não é? Vou só arrumar aqui para ver o Caio aqui, que está cada vez mais bonito aqui. Então, é assim, nós temos duas opções na nossa vida, que seria a de viver voltado
para as necessidades da alma, que são perecíveis, e vivermos voltados para as necessidades intraindividuais, para compor a nossa individualidade, que são aqueles valores que não são perecíveis, são valores que são eternos. Agora, mas como é que eu sei qual é o valor perecível, qual que não é? Existe um manual para isso daí? Onde é que eu aprendo essas coisas? Senão eu vou, às vezes, dedicar toda uma vida para realizar certas coisas que depois que eu chego lá, falo, será que valeu a pena? Eu, por exemplo, eu sempre gosto de mencionar isso aí. Quando eu comecei a minha profissão médica, meu pai ainda era vivo, era oftalmologista também, ele fazia uma técnica cirúrgica para fazer cirurgias de catarata, por exemplo, e que eu aprendi aquela técnica e comecei. Ele ficou a vida inteira fazendo aquela técnica. Quando eu comecei a minha profissão, comecei com ela, já passei 6 técnicas diferentes. Estou aprendendo mais uma técnica e daqui a pouco ela não servirá mais para nada, porque surgirá outra. Já pensou se a gente se dedica toda uma vida a um aspecto técnico que chega ao final da vida e fala, e agora? O que vai ficar se ela não serve mais para nada? Quantos conhecimentos comuns que foram importantes no seu momento e que depois não servem mais para nada? Tem a sua importância, evidentemente, mas eles são conhecimentos transitórios na sua importância. Nós temos que nos dedicar a conhecimentos que sejam perenes, que ficam entranhados. Vamos nos dedicar aos conhecimentos que têm um perfil ligado à eternidade, não é isso? Então, dessa forma, nós temos que partir por uma concepção que faça com que os valores que eu viva entregue os meus dias para conquistá-los, sejam muito mais do que uma simples ilustração. Nós teríamos que separar aí 2 conceitos. O conceito da pessoa ilustrada e do indivíduo sábio. O indivíduo ilustrado, com o qual eu me identifico muito, porque durante muitos anos eu me dediquei a aprender linhas filosóficas, grandes pensadores, pessoas assim muito ilustradas, brilhantes, e eu ia pegando aquelas informações desses grandes pensadores e ia colocando na minha mente e sempre dava umas respostas quando me eram perguntado alguma coisa, eu dizia assim, segundo tal pessoa é assim, segundo tal filósofo é assado, segundo tal. Então, vamos dizer assim, que eu até brilhava com essas respostas, mas eram luzes que não eram minhas, eram luzes emprestadas, eram luzes que compunham nada mais do que a minha personalidade. Ao lado disso, nós também poderemos lançar mão de uma outra forma de viver, nos empenhando na construção de uma sabedoria. O indivíduo sábio é aquele que tem as próprias respostas, que tem as próprias luzes, que brilha por si mesmo. E o difícil nessa trajetória em busca daquilo que alimenta o nosso espírito, que é a sabedoria de fato, é quando a gente tem que admitir que nós não temos luzes próprias. É quando a gente, cheio de ilustração, olha para dentro de si e fala, puxa vida, meu mesmo aqui dentro tem muito pouco. Tudo que eu tenho até então está na minha memória, na minha recordação, nos livros que eu li, nas respostas que eu emprestei. Isso, o espírito, ele pode até se identificar com alguma coisa, mas isso não é dele. As respostas que nós temos que ter são as nossas. Isso que, de fato, vai nos enriquecer dentro da nossa trajetória existencial. Temos que enriquecer ao nosso espírito. Então, o cultivo da alma é fantástico, principalmente se eu me dedicar a coisas boas, producentes, a uma ciência de qualidade, a pensamentos de alta hierarquia, tudo bem, cultivo da alma. Mas, pelo menos paralelo a isso, eu já tenho que me dedicar ao cultivo das leis que regem toda a criação. São conceitos que interessam para a linguagem do meu espírito.
São duas coisas que estão entranhadas, mas paralelas ao mesmo tempo. A alma ligada às coisas físicas, úteis para a vida prática, e o espírito que precisa desses conhecimentos na sua essência mais profunda. Então, é aí que surge a forma de nós lidarmos com essa realidade. Quais são esses conhecimentos mais profundos que alimentam o meu espírito? Eu vou colocar aqui uma chuva deles para vocês. Ó. Aqui vocês estão vendo o motivo de estudos que nós nos empenhamos muito dentro do ambiente logosófico. São essas leis que regem o comportamento das relações humanas, das necessidades espirituais, e que essas leis elas valem em qualquer lugar. Por exemplo, no caso da personalidade oriental, tem leis lá que são valores para aquela região do mundo. É muito normal, às vezes, que por exemplo, um senhor tenha lá várias esposas. É uma lei que lá vale, mas aqui não vale. Não é? Pode casar com crianças até aqui, não pode. Não é? Há momentos da história universal onde a libido era estimulado como sendo uma forma de encontrar a Deus, na época do Dionísio, né? Se fosse isso nas leis do Alcorão, isso aí a pessoa vai queimar no mármore do inferno. Nas leis do Ocidente, também, depois lá do Santo Agostinho, muitas coisas são ligadas à libido, à sexualidade, são colocadas de uma certa forma. As leis jurídicas também, tem lugares onde as coisas podem acontecer, ou até em tribos mais primitivas, o confronto, as mortes são tidas, às vezes, como uma decorrência natural, já que no Ocidente a morte já é penalizada. Enfim, as leis humanas, elas são circunstanciais, elas atuam de acordo com a cultura, com a geografia, com os valores daquele povo. Já as leis universais, não. Essas leis universais, elas estão acima de todas as leis circunstanciais do ser humano. Eu diria até que a nossa legislação mesmo, que foi criada em Roma, é um espelho de uma dessas leis universais, na época lá de alguns imperadores, que tentaram pegar a lei de causa e efeito e constituir uma lei jurídica, uma lei de cuidados civis ou coisas assim. Então, sempre o ser humano ele busca a informação na lei universal para adotar para si. Mas se ele não se aprofundar nesse estudo, ele não vai nunca conseguir esses conhecimentos que interessam a sua essência mais íntima, que é a essência espiritual. Temos aqui a lei do tempo, a lei da adaptação, aqui, uma delas. Ó. Essa lei aqui ela é tão óbvia. A vida existe porque ela se adapta. Quem não se adapta é eliminado. Né? O próprio Charles Darwin já nos dizia isso com muita propriedade. A mesma coisa, por exemplo, agora nessa realidade dessa pandemia, se nós não nos adaptarmos a ela, a gente sofre redobradamente. Nós estamos aqui, um exemplo disso, ó, fazendo da pandemia uma maneira de nos comunicarmos cada vez mais intensamente através dessa realidade. A lei da igualdade, olha que maravilha essa lei aqui, ó. Essa lei, só para vocês entenderem, é uma lei que diz assim, olha, que todos nós somos iguais dentro do nosso nível de igualdade. Olha só, tem as pessoas, por exemplo, em relação ao trabalho, as pessoas que não trabalham, são iguais entre elas. As que trabalham pouco são iguais entre elas. As que trabalham mais ou menos, as que trabalham muito são iguais entre elas. Eu não posso dar os mesmos direitos para quem trabalha muito para quem trabalha pouco, não é? Isso daí se chama lei de igualdade. E isso confunde muito certas ideologias, que às vezes querem igualar as pessoas transgredindo uma lei que vale para todo o universo. Por exemplo, as estrelas que têm a combustão interna, os sóis, né? Eles têm níveis de igualdade, de primeira grandeza, de segunda grandeza, de quarta e quinta. O Sol nosso é de quinta grandeza, parece, né? Então, são patamares de igualdades. Os astros, em geral, são assim, astros que têm possibilidade de vida, os que não têm. Todo o universo, ele diz para a gente, existem camadas de igualdade.
Então, quando eu aprendo isso na minha realidade intraindividual, eu penso assim, olha, poxa, então eu sou numa condição aqui que eu quero melhorar. Então, para melhorar, eu tenho que mudar o meu nível de igualdade. E para melhorar, eu tenho que fazer um certo esforço. É uma outra lei, chamada lei do esforço. Porque se eu não faço um esforço, eu não me movo. É outra lei, chamada lei de movimento. Então, todas essas leis que vocês veem aqui, que são objetos de estudo dentro da escola logosófica, nós ficamos anos e anos, às vezes, estudando uma dessas leis. E essa é a linguagem que o espírito precisa. Essa é uma escola que atende às necessidades da nossa composição mais eterna. É a linguagem do espírito. Então, por exemplo, né, quando eu aprendo essas leis aí, eu vou saber como é que Deus, não o Deus nessa concepção religiosa, antropomórfica, isso não, estamos falando de uma mente cósmica, uma inteligência, onde o universo visível e invisível está dentro desta mente. É um Deus acima de toda concepção que possa abarcar a nossa mente. Então, quando me perguntam, você acredita em Deus? Eu respondo, olha, acreditar até que é muito simples, mas eu tenho certeza que existe. Toda vez que eu vejo as leis universais, todo esse mecanismo que move a lei de forma inteligente, olha, eu não posso separar uma criação de um criador. Isso é elementar. Eu não posso separar um simples relógio de quem fez o relógio. Não é? E o universo é tão complexo que tem que ter um elemento de causal disso tudo aí. Então, amigos, continuando aqui nessa explanação, já nos dirigindo para o final, eu diria que nós, além dessa alma que nós existimos aqui na parte física, nós somos, na verdade, espíritos viajeiros cósmicos. Nós somos espíritos em evolução, sem pátria, sem fronteiras, sem bandeiras excludentes, sem sectarismo raciais, aprendizes desse saber universal, que nós precisamos desse corpo físico e sua alma para essa etapa evolutiva, para aprender, extrair da natureza para enriquecermos esse nosso espírito. E nós existimos para isso mesmo, para assimilarmos essa sabedoria de Deus e encontrar Deus não nas alturas, nas profundidades, mas encontrar Deus dentro da sua sabedoria que nós assimilamos dentro de nós mesmos. Procura-se muito Deus fora de si. Nós iremos encontrá-lo, na verdade, dentro de nós mesmos, na medida que nós tivermos o saber dentro de nós mesmos. Então, está aí. A ciência logosófica, ela entende que tem as grandes aspirações humanas, seria esse conhecimento de si mesmo que nós estamos abordando aqui, separando as coisas nos seus devidos lugares, não é? Sabendo quem que é a alma, quem que é o espírito, o conhecimento das leis universais e o conhecimento de Deus, mas não sem nenhuma conotação religiosa nessa questão. O Deus que existe dentro da criação nas suas expressões mais evidentes que nós podemos vislumbrar. E teríamos que cumprir nessa missão terrena 2 aspectos fundamentais: evoluir até a perfeição da psicologia, lapidando a minha forma de ser, lapidando esta minha alma, para que o espírito cada vez se identifique com os valores da alma e vá assimilando esses valores verdadeiros para si. Só que eu não posso evoluir se eu não oferecer ao outro o que eu sei. Eu não posso dar passos sem compartilhar o conhecimento. Então, para evoluir à perfeição da minha psicologia, eu tenho que servir à humanidade a cada momento em que eu estiver me movendo nos meus passos. E é quando nós chegamos nesse impasse, já nos encaminhando aqui para o final. Nós estamos adentrando a era quântica. Então, eu tenho que dizer aos senhores que se nós nos mantivermos dentro dos valores estritamente da nossa alma, nós teremos um progresso fantástico, é o que nós estamos vivendo nesse momento. A prova disso é essa comunicação pela internet que nós estamos fazendo agora. A alma está ficando muito boa. Nós estamos ficando cada vez mais com um progresso mais exuberante. Mas
ao mesmo tempo, a nossa parte espiritual precisa não do progresso, ela precisa da evolução intraindividual. Cada indivíduo precisa de assimilar virtudes da paciência, da tolerância, da compreensão, da amizade, do amor ao próximo, todos esses valores, entender por que eles são importantes. E se nós nos dedicarmos, voltando lá para a era quântica do progresso, o mundo das almas, somente a ele, o mundo será melhor do que antes, não há dúvida nenhuma. E é isso que nós desfrutamos nesses benefícios. Mas se nós enriquecermos nosso espírito, o indivíduo será melhor do que antes. Nós aprenderemos a uma convivência mais harmônica e melhor. Então, meus amigos, se nós nos dedicarmos aos valores da alma, poderemos desfrutar de uma vida com muitos prazeres. E é bom ter um carro bom, é bom ter conforto, sim. O problema é só se dedicar a isso. Mas nós podemos fazer isso, ao mesmo tempo, nos dedicando ao que é mais perene. Então, nós seríamos não somente filhos da terra, nós passaríamos a sermos os filhos da criação, onde nós estaríamos daí, dentro desse cultivo do espírito, os valores que são mais eternos. Enquanto que as alegrias voltadas ao cultivo da alma, por vezes, são muito passageiros. Observe que, às vezes, a pessoa compra um carro novo, fica muito alegre ali, depois para aquilo e fala, mas será que eu preciso do outro carro? Ou um barco, né? Compra um barco, depois que é um barco maior, e assim, parece que é insaciável esses quereres da alma, não é? Enquanto que, no caso do espírito, cada conquista que esse espírito tem, cada virtude que ele assimila, ele tem o sabor do elixir da felicidade. É algo silencioso, íntimo, discreto, mas é perene. É um paradoxo, às vezes, a pessoa que alimenta o espírito, diante de momentos de tristeza, ela admitir que ela está triste, sim, porque aquele momento ele não é um momento agradável, a partida de um ente querido, alguma coisa assim. Mas quando ele olha para dentro de si, ele vê que dentro de si ele tem motivos para dizer que bom que nós vivemos bem essa vida enquanto estivemos juntos. Isso nós damos o nome de felicidade. A felicidade são fatores que, embora similares, assim, alegria e felicidade, tem muita diferença. Um é fugaz, o outro é perene. Então, meus amigos, todo esse motivo aqui foi para dizer para vocês que, dentro dessa ciência logosófica, nós temos a linguagem que pode atender de uma forma científica os anseios do espírito. Porque se nós empreendermos dentro da ciência que atenda ao espírito o mesmo empenho que nós aplicamos na ciência que atende à alma, imaginem só o progresso que nós temos para a alma, que maravilha que é. Se nós tivéssemos o mesmo progresso do espírito, nós não teríamos os impasses que nós observamos no dia a dia, onde nós ficamos estarrecidos com tantas coisas que nos ferem a porção mais profunda de todos nós. Então, por fim, eu diria que o ser humano ele tem 3 configurações que convivem entre si. O corpo, que é atendido muito bem pelas ciências, por exemplo, a medicina, a fisiologia, a nutrologia, todos esses elementos que hoje existem na nossa ciência do dia a dia atendem bem a parte do corpo. A parte da alma, que é essa parte perecível, nós temos aí as faculdades, os conhecimentos extraídos da ciência correntes, né? Física, química, biologia, tudo isso é enriquecendo a alma cada vez mais. Mas, no que se refere ao espírito, é que nós teríamos que colocar a logosofia como a serviço desta parte humana que está desatendida no que se refere à condição científica. Então, há a ciência para o corpo, há a ciência para a alma e agora existe a ciência para o espírito também, dentro desses conceitos que eu estou compartilhando com vocês. E para isso é que foi formada a ciência logosófica, não é?
onde esse mestre de sabedoria, que nasceu na América do Sul, é um humanista, Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, fez a vida dele. Ele nasceu em 1901 e morreu em 1963, mas ele dedicou-se totalmente, toda a sua vida, para criar a ciência logosófica, onde nós temos aí incontáveis livros, né? Dezenas e dezenas de livros, milhares de conferências, de conversações, com um volume, uma densidade de conhecimentos que atende às necessidades do espírito e que está disponível para todos que queiram saber como é que se pode fazer da vida uma ciência. Da vida uma ciência. Então, nós terminamos aqui com um anseio, né, de fazer com que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa. Esse será o prêmio mais grandioso a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento desta nobre missão, que consiste em preparar para a humanidade um futuro melhor. Então, meus amigos, com isso eu agradeço muito a paciência de vocês. Esse é um tema muito envolvente. Olha que desculpe se eu demorei um pouquinho mais, mas esse tema aqui é muito difícil de condensá-lo como seria assim adequado nessa condição da internet. Mas eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, perguntas também no futuro. Não, hoje acho que já está bem atendido, né, Caio? O Caio é que manda aí. Mas a ciência logosófica está disponível para todos. Ela existe em prol da humanidade. Por isso que é chamada ciência logosófica em prol da superação humana, a superação do espírito humano. Muito obrigado. Caio, é com você. Bom, eu gostaria então de agradecer, em nome da Fundação Logosófica, a participação de todos, em especial ao palestrante, que tão generosamente compartilhou conosco essa atividade. E agora eu quero apresentar para vocês uma oportunidade, que é de não só ouvir os estudantes de logosofia, mas de ser protagonista e aplicar na própria vida esses conhecimentos, de estudar na mesma escola, de beber na mesma fonte e poder experimentar por si mesmos essa nova forma de vida, da mesma forma que muitos de nós já estamos fazendo. A Fundação Logosófica oferece essa oportunidade por meio de um curso gratuito de informação sobre logosofia, que tem duração de 1 hora, uma vez por semana, durante 1 mês. E esse curso está sendo realizado por meio de reuniões online. Então, para quem tiver interesse de se inscrever, pode encontrar o link para cadastro aqui no chat do Zoom, ou então na descrição do vídeo, no YouTube ou no Facebook. E se alguém tiver com o celular à mão, quiser aproximar a câmera do celular nesses quadrados aqui que estão projetados, nesses códigos, já vai ser direcionado direto para o link de inscrição. É o primeiro dos quadrados aqui à esquerda. Convidamos todos também para participarem das próximas atividades. Temos os links para os nossos canais de divulgação, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, aqui junto dos links para inscrição para o curso. Durante a palestra, foram projetados alguns trechos de livros de logosofia. Todos esses livros estão disponíveis para download gratuito no site logosofia.org.br. Vale ressaltar que o objetivo da Fundação não é nem vender livro, nem vender curso, eles são gratuitos. O objetivo é realmente a difusão desse conhecimento, do conhecimento logosófico, em prol da superação humana. Conhecimento esse que tem feito tão bem para muitas pessoas. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, muito grato pela presença de todos, pela tolerância, pela paciência também, pela adaptação, né? E uma boa noite.